E esta sala possui saídas de emergência devidamente sinalizadas, como vocês podem ver aqui no nosso painel. Não precisa desligar seu celular, apenas use em modo silencioso. Filme, fotografe e poste, sempre usando a nossa hashtag BigFestival 2018. Antes de anunciar nosso próximo painel, gostaria de lembrar que você pode enviar sua pergunta e somente enviar perguntas pelo nosso aplicativo Big Festival 2018. É só baixar o aplicativo, escolher a palestra e enviar a sua pergunta. Aproveite também o sinal livre do Wi-Fi aqui no Centro Cultural São Paulo. Agora, dentro da nossa programação, entidades representativas de games se apresentam e falam sobre a importância dos relacionamentos na hora de conseguir uma colocação. Convido como moderadores desse importante painel para vocês, quero que vocês recebam com aplausos Luiz Sacuda. Por gentileza, seja bem-vindo, Luiz. Também como moderadora desse importante painel, vamos aplaudir Ivelise Fortin. Professora, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Nossos convidados para este painel, para integrar esse time, vamos aplaudir Nayara Brito. Nayara, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Também vamos aplaudir nosso próximo convidado, Marcos Gonçalves. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pela presença. E por último, para fechar esse timaço, quero que vocês aplaudam Hernani Guimarães. Hernani, seja muito bem-vindo. Um bom painel a todos. O comando, professor Ivelise, Luiz Sacuda, é com vocês. Bom, boa noite de novo para quem estava no anterior, mas para quem está chegando, bem-vindos. Nossa ideia um pouco é falar sobre a importância do networking na área de jogos digitais. Eu imagino já que em várias palestras vocês têm escutado com frequência dessa importância do networking. Eu queria apresentar um pouquinho melhor as pessoas que estão aqui, porque a gente escolheu essas pessoas. A gente acha bastante importante falar do networking, não só do networking, que é a sua coleção de cartão de visita, né, que você vai lá e troca cartão com todo mundo e fica com aquela pilha de cartão de visita lá em casa. Mas é também falar um pouco das associações, né, e de como as associações ajudam nesse networking. O Hernani está falando pela Rebel, que é a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, vou deixar para ele falar. Marcos está falando pela Indie Warehouse, e Nayara está falando pelas Game Jams, que, como vocês já ouviram na palestra anterior, acho que falar de Game Jam é bem importante para a gente falar de networking. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Então, fala um pouquinho para mim, nome, o que vocês estão fazendo hoje, e fala um pouquinho da associação que vocês estão... Na verdade, não é bem associação. É na associação, do que vocês estão fazendo. Senhoras e senhores, boa noite. Prazer estar aqui. Meu nome é Hernani Guimarães. Venho da filosofia, né, originalmente formado nisso. Fui parar no mundo dos jogos pelo lado da narrativa, né, pesquisando isso daí, escrevendo um pouquinho de roteiro. E me tornei professor atualmente na Faculdade Melies, que vai amanhã mostrar seu material aí junto com as outras escolas e tal. E faz quase 2 anos que a gente tem a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, uma associação sem fins lucrativos que foi fundada a partir do Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, que já está no 5º ano. E eu preparei uma apresentaçãozinha, então depois eu continuo com isso, se preferir. Boa noite. Meu nome é Marcos. Eu atualmente estou representando a Indie Warehouse. A Indie Warehouse é um espaço de trabalho colaborativo lá em Brasília, onde vários estúdios de jogos trabalham juntos e que a gente está tentando criar um ambiente e uma fomentação para a indústria nacional. Então, nós somos um espaço que presta consultoria, mentoria, acompanhamento e coisas do gênero. E antes, né, eu sou formado em engenharia de automação, minha pós é em jogos digitais.
Eu sou de São Paulo, né? Agora eu estou lá morando em Brasília, mas sou aqui dessa terrinha. Fui diretor regional da INGDA, que é a International Game Developer Association. Fui organizador por muitos anos, junto com a Nayara, da SP Jam. Organizei outros eventos, como a Epic Game Jam aqui em São Paulo, Global Game Jams, Post-Mortem da SB Games. Peguei essa bucha, tá indo pro 3º ano. E não somente isso, já desde 2011, quando eu comecei a ingressar na indústria para valer, ajudei a criar o primeiro espaço independente no Brasil, que foi numa feira chamada X5MA, e depois a gente fez uma outra ação na Comic Con Experience em 2015, e de lá para cá tenho feito várias ações para fomentar a indústria e tudo mais. Esse tem sido o meu foco nos últimos anos. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode vir falar comigo, que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Bom, eu sou a Nayara, sou formada em Jogos Digitais pela PUC São Paulo, sou animadora 3D, e desde 2013 eu vim organizando a SP Jam, junto com o Marcos e mais uma turma da Vortex Game Studio. Esse ano, atualmente, eu estou organizando a Woman Game Jam. Aconteceu a primeira edição em abril, a próxima vai acontecer em novembro, e já estamos organizando para ir para outros estados. Então, é uma coisa que está crescendo bastante. E é isso aí. Bom, aí a próxima é como é que vocês foram construindo a rede profissional de vocês. E como é que isso junta com a rede pessoal, enfim, essa coisa toda. Eu acho que antes de começar a responder, não seria melhor passar a apresentação do Hernani, senão talvez a gente perca o ritmo? Eu vou tentar ser rápido. Só tem uma tela de conteúdo, tá? O resto é tudo em enrolação. Por onde que eu aponto? Muito bem. O desenho Wikimedia Commons aí é para falar de rede, né? Networking, rede. Todo mundo já está mais que sabendo que é bom você construir uma rede de relações. O meu conteúdo é tentar trazer um argumento sobre que tipo de rede, né? Eu vou usar o mais brasileiro dos filósofos tchecos, provavelmente, né? Vilém Flusser, tá? Que nessa obra póstuma aí, Universo das Imagens Técnicas, fala uma coisa muito simples, baseada em teoria da informação, tá? Vamos pensar, anos 1980, tá surgindo a ideia de uma internet, aí uns 10 anos depois vai rolar a tal da internet, e ele escreve sobre como é que a gente vai viver num mundo futuro aí, em que todo mundo vai poder se comunicar com todo mundo, usando aparelhos, dispositivos móveis, né? Ele pensa, nossa, vai ser muito diferente do século XX. No século XX, a gente tem uma rede que é centralizada, a gente tem uma comunicação centralizada. A TV fala e você escuta. Se você grita com a TV não ouve, não tem diálogo, tá certo? Na era dessa rede, todo mundo vai ter o poder de falar e ouvir. Isso é a base do diálogo, né? Então, a sociedade é uma grande rede. Nós somos os nós da rede. Nós somos os nós da rede, tá certo? E várias ligações perpassam a gente. Sei lá, São Paulo. Todo mundo aqui está em São Paulo. Todo mundo tem alguma relação com São Paulo. Jogo. Todo mundo gosta de jogo. Ser homem ou ser mulher. Bom, aí já é pela diferença que a gente se relaciona, tá? Gosto de tal estilo, gosto de outro. Bom, as diferenças e as semelhanças aparecem. Diz o Flusser, e é só isso que eu quero lembrar. Quando você vive numa sociedade centralizada, você tem menos diálogo, porque todo mundo tem a mesma informação. É mais ou menos você tentando discutir no intervalo do trabalho, na saída do almoço, na firma, tentar discutir com seus amiguinhos, né? O que eles fizeram no fim de semana. Todos eles só viram o Fantástico, todos eles só têm para falar do Fantástico. Não tem muito diálogo, não tem muita troca, né? Daí a necessidade de a gente pensar, sem dúvida, em afirmar nossa identidade, procurar nossos iguais,
mas também procurar o diálogo com os diferentes, né? E isso é o argumento que a gente tenta usar. Ele leva muito mais longe, eu não vou ter tempo para falar, obviamente, né? Mas ele leva muito mais longe, ele diz. Aqueles do século XIX e XX que estavam procurando se aprimorar numa técnica, procurar seus iguais, construir um mundo parecido com o que você acredita, legal, né? São o tal do Homo Faber. Aqueles que dão o passo além, que trocam ideia, aprendem com os diferentes, que procuram algo fora da caixinha, esses vão ser o Homo Ludens, tá certo? Então, é só esse o lembrete que eu quero deixar para vocês. A gente passar para o Homo Ludens. Então, a foto engraçadinha ali é a turma da Rebel, turma da Rede Brasileira de Estudos Lúdicos no Carnaval. A gente se encontrou por causa de jogo, por causa de pensar jogo, por causa de estudar jogo, né? A maioria dos nerds não gostamos de carnaval, mas de repente a gente vai lá para entender um negócio assim. Essa é a ideia de rede que a gente está procurando, essa é a ideia de rede que fundamentou a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, né? Então, juntar, é difícil às vezes até explicar, falar assim, bom, tem a pessoal dos jogos, uma oficina de Game Engine no nosso evento, normal, né? Mas e se a gente trocar ideia com o pessoal de educação física, uma professora de educação física colocar a gente para dançar um jogo, vestir uma saia gigante de 6 metros de diâmetro e começar a dançar? Não é a sua vida, você não é um cara da educação física, mas você aprende e troca experiência com essas pessoas. Daí que a gente fundou o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. Nesse 5º ano, vai ser em outubro, lá na PUC de São Paulo. Aguardamos todos vocês. Quem quiser, a gente tem até amanhã uma promoção para quem for participar, inscrever seu jogo no concurso, né? Se você tem um jogo de sua produção e quer inscrever no concurso, é participação grátis, tá? Até amanhã é a promoção para quem quer concorrer a brindes. Vai até daqui a 2 meses ainda a inscrição para o evento de outubro. Já falei bastante. Valeu, gente. Bom, pessoal, então só para... Acho que vou recontextualizar de novo, né? Só para a gente... Então, uma das coisas que a gente utilizou essa mesa também o nome é Networking, aprecie com moderação, um pouco para pensar aí todas as formas que a gente tem de fazer o networking. Quer dizer, uma das coisas que muitas vezes, acho que foi legal a fala do Luiz na última mesa, né, que ele falou assim, pô, se for fazer, faz bem feito, né, que é uma das coisas que volta e meia a gente vê as pessoas matando o trabalho, seja na universidade, seja na empresa, tal, achando que está enganando o chefe, o professor, tal, mas na verdade você está enganando você mesmo só, porque você não, quando apertar, você não vai conseguir fazer. Né? Então a gente volta e meia fala que tem gente que tem diploma que sabe fazer e tem gente que é uma fraude, porque no fundo passou com 5 em cima do trabalho dos outros. Né? Mas enfim, isso Deixa eu só fazer uma ponte, só para a gente lembrar, gente, por que a gente está falando essas coisas? Porque os seus professores são o seu primeiro networking. Aluno às vezes esquece disso. Não é? Mas, por exemplo, a Nayara. Os professores, Nayara, que foi minha aluna, os professores são seu primeiro networking, né? Então, assim, acho que mostrar um trabalho bem feito, o Thales também está aqui, mostrar um trabalho bem feito, ele é uma parte importante das pessoas que já estão vendo seu trabalho. Né? Se a gente for pensar em networking, você está na faculdade, eu tenho certeza que todo mundo sabe muito bem aqui para quem é o colega que você vai chamar quando você precisar de um trabalho, qual é o colega que você não vai chamar. Certo? Isso, gente, isso já é networking, por isso que a gente está falando, não é só pegar cartãozinho, ou não é só a gente pensar nas redes, não é só a gente pensar nas associações. Na verdade, que acho que para pegar um pouco a fala do Hernani, a gente está fazendo network o tempo todo, mesmo que a gente esteja só no karaokê, mesmo que a gente esteja no boteco. Na verdade, essas coisas são coisas importantes, né? Bom, vou passar a palavra para o Luiz. Tanto a questão presencial quanto a virtual, que acho que vocês vão acabar falando em algum momento. Tem gente que é de São Paulo, aqui de São Paulo, tem gente que é de outras cidades, que às vezes também sente falta desse tete-a-tete, talvez vocês possam falar um pouquinho. E aí o
Porque é tal coisa, né? Por que tem que ter uma Game Jam para todo mundo estar no mesmo espaço ao mesmo tempo, se teoricamente é tudo digital? Por que não fica cada um na sua casa e a gente bota numa VPN, beleza? Né? Tem algum motivo para isso. Então, a ideia aqui é a gente explorar um pouquinho as várias coisas que a gente tem para fazer o networking. Tem o networking do dia a dia e tem aqueles grandes eventos, e tem algumas formas que a gente consegue otimizar ou potencializar os relacionamentos. Acho que a Indie Warehouse é um experimento aqui no Brasil que não é o primeiro experimento no mundo, não por acaso. Vocês estudaram um pouquinho as coisas que estiveram lá fora para poder fazer. Enfim, aí tem uma série de coisas que aí a ideia da mesa é um pouco essa, né? Então, a pergunta original era como é que vocês começaram a construir as redes de vocês, e como é que o que vocês foram aprendendo aí ao longo do tempo de coisas boas e ruins nessa construção. Tá, eu vou começar. A própria Warehouse é fruto de networking. Tá, devido ao networking eu conheci meu sócio, o Saulo, e eventualmente a gente fundou essa empresa juntos. Então já começa por aí. Na área de jogos especificamente, eu sempre quis entrar no mercado de jogos, e a minha graduação é engenharia de automação. Então, quando eu estava fazendo a graduação, eu comecei a fazer cursos paralelos na área de jogos. Aqueles cursos livres e tudo mais. E aí, quando eu me formei, em 2010, em 2011 eu já emendei uma pós-graduação em jogos. E no próprio ano de 2011 eu falei, beleza, eu estou indo para uma pós-graduação, a coisa tá ficando séria. Eu estou querendo realmente trabalhar com isso. Quem mais em São Paulo quer trabalhar com isso? Com quem que eu converso para descobrir o que está acontecendo aqui em São Paulo? E eu comecei a ver que não tinha comunicação entre as pessoas que faziam jogos em São Paulo, né? Era um movimento que começou a surgir naquela época, o Spin, que era um momento assim das pessoas se juntarem uma vez por mês. E em 2011 eu me juntei com várias pessoas que estavam com essa mesmo problema de conhecer as pessoas que estavam querendo trabalhar com jogos, e a gente reviveu a IGDA, né? O Sakuda lembra muito bem disso. A gente fez uma reunião magna, né, que o pessoal chama, para começar os projetos, e naquela sala de reunião eu conheci gente de todo tipo. Alguns continuaram no projeto, outros simplesmente foram de curiosos, mas daquela sala eu mantive conexões que vão comigo até hoje, né? O próprio Sakuda estava nessa reunião, então muitas vezes surge do seu interesse de criar conexões. E aí vem essa necessidade. Eu tenho uma necessidade, eu vou procurar pessoas que estão talvez com essa mesma necessidade, ou então que possam suprir essa necessidade. E aí começa a se tornar um vínculo até mais forte. Então começou nessa época para mim, e está indo até hoje. E antes que eu esqueça, teve uma frase que eu ouvi uns tempos atrás, que eu acho que é a melhor definição de network. Olhe no seu celular agora e veja da sua lista quantas pessoas com uma ligação podem mudar a sua vida. Tem uma coisa que eu vi esses dias que me lembrou agora. Um amigo, numa conversa de bar qualquer, um amigo virou e ele falou o seguinte: você tá a 5 conexões de qualquer pessoa no mundo. Se for pensar, pense em qualquer pessoa no mundo, sei lá, o Papa. Como que eu chego no Papa? Sei lá, eu estudei na PUC, tá? Tem o diretor da PUC, eu conheço o diretor da PUC. O diretor da PUC conhece a reitora conhece o Dom Odilo conhece o Papa. Olha só, eu tô a 4 conexões do Papa. Se você for parar pra pensar, você consegue chegar em qualquer pessoa através de 5 conexões. É só você saber quem são essas pessoas. Você já terminou? Agora. Tá. Então, vou começar do princípio. Eu entrei na faculdade de jogos, e a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei na faculdade de jogos, na primeira aula, assim, tipo, cheguei 9 horas da manhã, vem aquela típica pergunta: por que você está aqui, né? Por que você entrou no curso de jogos? Eu falei: não gosto de jogar, gosto de fazer jogo. E aí eu fui crucificada pela sala inteira. Eu falei: não, vocês vão ver. E logo depois teve o trote da faculdade e tudo mais.
E aí eu falei, eu vim aqui, né, eu me propus a vir aqui estudar esse tipo de coisa, então eu vou tirar disso o melhor. Fiz amizade logo no trote. A partir do trote, eu conheci o pessoal que era veterano. Esse pessoal queria montar um centro acadêmico dentro da faculdade. Já encaminhei para o centro acadêmico. Eu, no primeiro ano, tipo, primeiro mês da faculdade, já estava entrando no centro acadêmico. E a partir do centro acadêmico, começaram a acontecer... No ano que eu entrei na faculdade, começaram a acontecer vários eventos lá dentro. A SPJam, que era na Unesp, foi lá para PUC. Aí teve o Games for Change, teve o Barcamp. Então, todos os eventos voltados para tecnologia e voltados para game. E aí caiu no colo em agosto. Foi o primeiro evento que o Centro Acadêmico ajudou. O diretor virou pra gente e falou, quero que vocês ajudem nesse evento aqui. Que evento que é? SPJam. Eu não fazia ideia que era uma Game Jam. Sério. Eu era totalmente largada na vida. Primeiro ano. Eu nem sabia o que eu estava fazendo lá direito. E aí eu cheguei na SPJam. Na edição de 2013 teve 420 participantes, foi isso? Foi a maior SPJam que teve. Então eu cheguei lá com 420 pessoas chegando com computador, com notebook, com um monte de coisa, perguntando coisas pra mim, porque eu fazia parte da organização, e eu totalmente perdida. E aí eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Vou fazer a simpática, já que é o que eu sei fazer. E assumi a posição de alocar as pessoas nas salas e sair, tipo, fazendo amizade. Conversei com todo mundo que estava no evento. Foi um evento que deu um monte de merda. Tudo deu errado. Tudo deu errado. O evento era para começar às 7, começou às 2 da manhã. E A razão de ter dado tudo errado é porque ninguém imaginava que ia vir 420 pessoas. Sabe? Tipo, ponto. Já começa por aí. E aí, eu, totalmente perdida, vendo toda aquela galera, com tudo dando errado, as pessoas vindo brigar comigo, eu falando, gente, pelo amor de Deus, eu só tô aqui pra ajudar. Só que aí eu aproveitei isso pra fazer a simpática, exatamente. Fui fazendo amizade, fui conhecendo uma galera muito foda, né? E, como o Marcos falou, são conexões que eu tenho até hoje. São pessoas que hoje estão com estúdio de games. O Paulo da Flux foi um deles. Ele me conheceu como uma garota que sai correndo com modem 4G pelo campus da PUC. E aí você aproveita esses momentos justamente para isso, né? Você vai... não tinha experiência nenhuma na área. A galera tava lá produzindo o jogo, eu ia lá, perguntava como que tava sendo o desenvolvimento. Ia de enxerida, né? Totalmente. Mas com uma certa moderação, como diz o nome do painel, né? Eu uso com moderação. Eu também não ia chegar lá, tipo, ficar do lado do cara assim, tipo, olha só o que você está fazendo. E a partir dessa Game Jam, fiz amizade com os organizadores e tudo mais. Continuei organizando pelo centro acadêmico por 3 anos, foi o tempo que eu estava na faculdade. E toda essa conversa com a galera e toda essa motivação fez com que os meninos da Vortex me chamassem para continuar organizando depois que eu terminei a faculdade. Foi quando o Marcos entrou de vez também, né? Nós dois entramos juntos, assim. E aí começou a rolar eventos. Então, e na faculdade sempre tinha uma coisa que a galera... Eu teimava com a galera da minha sala, né? Eles chegavam na faculdade de manhã, iam pra aula, e aí ia embora. Dava meio-dia, acabava a aula, eles iam embora. Eu falava, por que vocês vão embora? Vai ter oficina, vai ter, tipo, sei lá, fica aí, conversa. E foi essa coisa de, tipo, vamos aproveitar o tempo que a gente tá aqui, que me fez fazer amizade com os professores. A Evelise que me chamou aqui hoje. Então, tipo, como ela falou, os professores são o seu primeiro networking. O meu primeiro emprego eu consegui no bar da faculdade. Exatamente. Foi um estágio na PUC e eu tava no bar. E o cara virou e falou, você faz games, né? O cara nem era do meu curso. Era um cara aleatório do bar. Ele falou, você faz games, né? Eu falei, faço. Ele falou, não, então, tá precisando de gente que faz games lá pra fazer um estágio. Eu falei, vamos lá. Acabei ficando por 1 ano e pouco lá fazendo estágio. E o segundo emprego também foi quase a mesma coisa. E assim por diante. Então, é isso. Você vai aproveitando as oportunidades. Como eu tenho um outro amigo meu que falou uma coisa que eu lembrei agora. Fazer jogo é a menor parcela da sua carreira, assim. Tipo, é só uma partezinha dela. Depende de muitas outras coisas para você ter uma carreira em jogos, né? Você precisa de networking, você precisa estar nos eventos, você precisa aparecer.
precisa aparecer. Não adianta você ser muito bom e estar escondido. Queria juntar algumas coisas que vocês falaram aí. Bom, só para responder a pergunta, beleza. Comecei a construir uma rede de relações porque eu gosto de tudo que é lúdico, tudo que é brinquedo. Comecei a frequentar vários eventos de várias coisas diferentes. E aí eu acho que dá para juntar o que vocês falaram, né? Por um lado, às vezes a gente tende a confundir fazer uma rede de relações com fazer amizade. Eu queria ser amigo da maior parte dessas pessoas. Gostaria de ser muito mais amigo de vocês que estão aqui. Vocês não têm tempo para mim, tá certo? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você procurar essa pessoa diferente. Então, vou dar um exemplo. Pô, será que eu consigo ligar agora para o Papa? Eu fui jornalista por um tempo. E eles falavam muito sobre isso, sobre cultivar os seus contatos, né? E era basicamente assim, ligando de um para o outro até chegar ao Papa. Não é isso? Mas alguns bem-sucedidos, eles já tinham o telefone do Papa no celular. Ok? Esses geralmente tinham um texto muito melhor, porque eles já tinham o telefone do Papa, eles não passavam o dia inteiro procurando. Certo? Agora, como que você chegou até o telefone do Papa? Não sei se a Nayara lembra, mas eu tenho o telefone dela. Por quê? Porque queria eu participar de uma Game Jam? Não, eu queria dormir, tá certo? Será que ia sair uma grande obra de arte? Provavelmente não, né? Mas vamos ver o que acontece num evento desse. Vamos sentir o que acontece. E aí você começa a trocar ideia com as pessoas. E aí tem uma moça que fica correndo de um lado para o outro com vontade de ajudar. De quem que eu vou pegar o telefone quando eu precisar de alguma coisa? É dela ou da pessoa que não falou comigo? Né? Aí eu peguei o telefone da Nayara. Tá certo? A gente vai e procura a IGDA para poder falar uma palavrinha sobre o Fael no evento da IGDA. Chega o estranho, fala pro Marcos, deixa a gente falar do evento sobre jogos. Se fosse pela amizade, talvez ele falasse, não, você não é meu amigo, né? Mas a gente está construindo uma rede. Foi uma das primeiras pessoas a falar, olha, gente, existe um evento chamado Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos e tal. Quer dizer, é isso. Então tem um problema só quando... E aí o discurso do Marcos é legal, porque ele falou sobre necessidade, né? Ele não tinha uma cultura pronta de como fazer videogame. Alguns dos nossos alunos já têm essa cultura pronta, porque já estão numa escola bem equipada, com ótimos professores, computador bom e uma turminha esperta para burro, né? Estou olhando para os meus alunos. E aí ele se sente suficiente com isso, né? Só que se dos 5 aí ninguém tiver o telefone do Papa, vocês nunca vão conseguir andando dentro do seu círculo. Vai ter que sair do seu círculo, né? Vai ter que ampliar sua rede, né? E às vezes era chato. Vou a evento de colecionador de brinquedo. Os caras não querem saber de jogo. Eles não querem saber de jogo, eles só querem saber de brinquedo. Mas tem um cara que me reconheceu do evento de brinquedo de G.I. Joe e falou, você também gosta de jogo? Você está aqui no evento de jogo? E aí uma relação se estabeleceu. É isso. Acho que, o Hernani falou um negócio que acho que que você falou agora também, que eu queria ressaltar, assim, quando a gente faz networking, eu acho que é legal a gente fazer networking também com gente diferente, no sentido de que pensar, vocês conhecem de jogo e sabem de jogo, vocês fazem networking com gente de jogo. Só que, por exemplo, a mesa anterior aqui que a gente estava era uma mesa de games para a saúde, né? E se você fizer networking com um médico, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, um fonoaudiólogo? Estou dando alguns exemplos aqui, porque às vezes essas são pessoas que elas precisam de game designers, mas elas não têm. Não é? Quando a gente estava fazendo o segundo censo, às vezes a gente recebe e-mail assim, eu estou na faculdade tal, na faculdade de medicina, eu quero fazer um jogo, só que a gente não conhece desenvolvedor. Né? A gente recebeu uma mensagem assim, a gente não conhece, né? Então eu acho que é legal sair um pouco da zona de conforto também, né? Não, só para acrescentar. Então, beleza. Aí você pensa, o cenário é fraco, tem pouca gente fazendo o jogo.
Aí começa a encontrar pessoal de educação. Eles estão cansados de fazer jogo educativo. Esse jogo educativo que você acha que é uma porcaria, inclusive porque não chama game designer para fazer. Sabe por quê? Porque eles já estão dentro do círculo deles, satisfeitos com o círculo deles. Então, as brinquedotecas, elas estão felizes com a cultura que elas têm, ok? Precisa ir você lá para falar assim, ih, esse game designer aí, rapaz, a molecadinha não vai gostar desse jogo aí educativo que vocês estão trabalhando e não sei o quê. Talvez não seja o mesmo sucesso. Então, falta isso. Quem vai fazer? Quem tiver vontade de sair da caixinha, os outros vão ficar na mesma. Então, a turma do colecionismo, turma da educação, turma do videogame, turma do jogo de mesa. Quanto mais conversa, mais ganha. E isso aí é uma oportunidade que ainda existe, como a professora acabou de falar. Eu só vou falar um negócio rapidinho. Todo mundo aqui assistiu a cerimônia ontem de entrega dos prêmios? Levanta a mão aí quem estava presente, rapidinho. Metade. O melhor jogo brasileiro, que foi o No Heroes Here, ganhou 2 prêmios, por sinal. Melhor jogo brasileiro e o júri popular. Anos atrás, quando eu estava cuidando da IGDA, apareceu um rapaz lá falando que tinha sabido sobre o negócio, estava querendo começar a fazer jogos e estava perdido, não sabia quem fazia. E eu me espelhei muito porque em 2011 era eu nessa situação. Tipo, eu quero fazer jogos, não sei quem quer fazer comigo. E aí ele foi para esse encontro da IGDA, gostou muito, começou a frequentar todos os outros encontros. E esse rapaz é o Juno Cecil, o cara que ganhou o prêmio de melhor jogo brasileiro. Então, em questão de 2, 3 anos, um cara que não tinha conexões, que não sabia como poderia trabalhar e fazer jogos, ele simplesmente teve a oportunidade, começou a conhecer pessoas com que ele se deu bem, que tinham afinidades, e disso surgiu o estúdio, e agora estão aí com o melhor jogo brasileiro. Então, às vezes você não faz ideia de como você pode ir longe, simplesmente por conhecer pessoas. Mas, então se deem esse luxo, às vezes se forcem até de querer ir para os lugares, porque no caso ele saiu da zona de conforto. Ele se forçou a ir num evento, num sábado de manhã, que as pessoas iam falar sobre desenvolvimento de jogos, porque ele falou, ali vai ter gente que eu quero conhecer. E passados-se anos, melhor jogo brasileiro. Entende? É desse tipo. Quando eu falo aquela questão que foi daquela pergunta que eu falei da última vez, no celular de vocês, tem algum contato que pode mudar a vida de vocês com uma ligação? É desse tipo de conexão que eu tô falando, sabe? De criar relações e tudo mais, de quando você tiver com um projeto, de quando você tiver com uma ideia, você tem conexão com alguém que pode te ajudar nisso para te levar para alguém mais importante? Você está querendo fazer um projeto de televisão? Você conhece alguém que tem contato com alguém na Rede Globo? Você conhece alguém que tem contato com alguém que pode te apresentar para um canal pago para apresentar essa ideia? É desse tipo de conexão que eu estou falando. Você, no meio do caminho, você vai fazer amizades. Sim. Algumas amizades, algumas muito verdadeiras, algumas inimizades vão se surgir também. Mas é desse tipo de conexão que eu estou falando. Conexões realmente de qualidade que se formam naturalmente, às vezes, simplesmente por você ter querido procurá-las. Tá? E essa é a grande importância, na minha opinião, dos networks. Acho que tem 2 coisas que perpassa aí os depoimentos, né? Acho que uma, principalmente o que o Marcos falou, primeiro, o networking você não faz aleatoriamente. Você tem que ter você tem objetivos, né? Como ele falou, ele tem necessidades, né? Você tem coisas de curto, médio e longo prazo. Então, então o que acontece? A ideia é você tem que se conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, que você gosta, que você não gosta, para exatamente tentar entender o que você pode oferecer, porque também networking não faz você só pegando coisa dos outros. Networking você faz ajudando os outros, né? Senão não dá para, é uma via de mão dupla, né?
não é só karma, tem uma coisa instrumental envolvida também, embora karma também possa ser envolvido, mas enfim. Então, acho que uma das coisas, o networking, em todas essas situações que eles falaram, dá certo, porque além do, você primeiro estava preparado para poder aproveitar a oportunidade, né? Então o pessoal do Sebrae tem um treinamento lá que os caras gostam de falar, que tem o BBC que é botar a bunda na cadeira, e o TBC, que é tirar a bunda da cadeira. Então tem os dois momentos, e os dois momentos são importantes. O problema é que tem gente que só gosta de fazer um dos dois, ou só fica em empreendedorismo. O pessoal brinca, tem um pessoal de empreendedorismo de palco, que fica mais no palco do que tocando a startup. E tem um pessoal que é um problema contrário, né, que só fica lá no escritório e não sai, e aí depois não sabe por que não deu certo o produto, né? Então, por isso, enfim, aí tem essas duas coisas. Então, por isso que a gente trouxe um pouquinho essa ideia não, aprecie, quer dizer, você tem que saber fazer, é importante. A gente tem uma cultura no Brasil de, às vezes, desvalorizar e tirar sarro. Não, o cara tá lá porque alguém indicou, a QI é quem indica, não sei o que. Tá, mas, enfim, isso também, o americano já tem uma visão muito mais pragmática do networking, né? Tanto que a gente acaba usando a palavra em inglês, porque, no fundo, é para refletir essa coisa um pouco mais pragmática. Não é a questão, eu quero ter um milhão de amigos, ser bem mais forte, poder cantar, né? É um pouco diferente. Então, e aí nesse contexto que vai um pouquinho a próxima pergunta, que é a gente chamou vocês porque vocês também fizeram coisas complementares, algumas coisas vocês até fizeram juntas, né? Mas vocês fizeram coisas complementares para o ecossistema, né? Então, vocês viram Game Jam, a gente reativou o capítulo da IGDA que existiu lá no passado. Isso é uma outra coisa também. Volta e meia tem coisas que as pessoas constroem e assim, por circunstâncias N, elas se dissolvem, e aí depois pode voltar, e assim por diante. IGDA São Paulo era uma coisa que já tinha sido forte no passado, tinha morrido literalmente. Tinha um pessoal que nem era associado ao IGDA, que queria representar a IGDA sem pagar anuidade, mas enfim, isso aí foi uma coisa meio bizarra que aconteceu. Aí um grupo de pessoas, que eu estava junto, o Marcos estava junto, tal, a gente falou assim, não, vamos fazer esse negócio direito, tal, não sei o quê. E a gente, é uma coisa importante. Então, volta e meia, o que acontece? Tem coisas, IGDA é uma rede internacional, né? International Game Developers Association. Então, o que acontece? Se você vai para um outro país, na nossa mesa anterior, a gente não teve lá eu quero ter uma carreira internacional, tal. Você vai tirar férias, tá? Vê se não tem um IGDA lá, de repente o que eles têm? Eles têm um meetup lá, e você conhece o pessoal local. Uma das coisas, quando a gente teve um projeto na Finlândia, né? E uma das coisas, primeiro, tinha um brasileiro, o Igor eu conheci porque num Big, porque ele foi palestrante do Big, da Rovio aqui. Aí a gente se conheceu e tal, e quando eu fui para lá, eu falei, pô, vamos lá. E a primeira coisa que ele me fez foi, vamos no encontro da GDA lá em Helsinki. Foi meu primeiro happy hour, foi com esse pessoal. Então, como essas redes e aí é tal coisa, o fato de eu ser, eu ajudei, naquela época eu já não estava mais, né? Eu estava como conselheiro, já tinha deixado a diretoria da IGDA. Mas o fato de eu ter sido da diretoria da IGDA, o cara, não, pô, legal, então a gente meio que, já sei que você é meio do clubinho. Né? Então, o volta e meia, você também pode ajudar, Game Jam, Global Game Jam, você tem um monte de coisa que são coisas mundiais, e volta e meia você pode ajudar pra caramba. E as estruturas são muito mais horizontais do que parecem, né? Acho que isso também é uma coisa interessante. E aí eu queria então, voltando, né, que essas perguntas positivas são terríveis, mas enfim. Então, voltando aqui, então eu vou falar um pouquinho de o que esses formatos, né, que Game Jam tem um tipo de contribuição para você como participante, como organizador. Quer dizer, vou montar
que no fundo, um mini cluster, na verdade, a ideia é um dos componentes de um cluster, quer dizer, por que é legal você estar no mesmo espaço físico? Por que vocês decidiram estar todo mundo no mesmo lugar, ao invés de cada um estar num estúdio, num lugar diferente? Acho que tem uma história aí por trás também, que é legal, que vai da origem da indie, etc, etc. E depois também, por que é melhor fazer... por que não ficou só lá no fórum? Primeiro, por que teve o fórum, e depois por que vocês resolveram fazer uma associação? Qual que é a vantagem disso? Porque formalizar dá um puta trabalho. Para quê? Para quê, né? Então, acho que e aí, por outro lado, as coisas que não são formalizadas e vocês aprendem pra caramba. Quer dizer, os grupos de WhatsApp, que acho que provavelmente alguém não está, provavelmente quem está em pelo menos 2 grupos de WhatsApp ligados ao desenvolvimento de jogos, né? Praticamente 70% aqui. Então, como é que essas outras coisas mais informais também ajudem, como é que elas trabalham juntas? Você falou um negócio do grupo do WhatsApp. É tão importante esse negócio informal que eu lembro na BGS de 2014. O pessoal fez um grupo de WhatsApp que era simplesmente para as pessoas que estavam ali, daqueles estúdiozinhos que estavam ali, para eles manterem troca de informação. E aí o grupo começou a crescer. Hoje o grupo até mudou o nome para Indies Brasil e estourou o limite do WhatsApp. Não cabe mais gente lá dentro daquele grupo. Tanto é que o pessoal migrou, alguns migraram para o Telegram. Então, começar algo, você não faz a ideia de onde aquilo vai dar, muitas vezes. Que é o caso, como eu falei, do Juno, que ele começou a fazer os jogos e está ganhando o melhor jogo brasileiro. Você começa um projeto, eu lembro do Fael, quando eles idealizaram, eu adorava coisas de, tipo, estudo lúdico. Eu lembro até hoje que no primeiro Fael teve uma aluna que ela fez todo um estudo sobre as palavras que surgem dentro dos jogos. Quem aqui nunca jogou MMO e falou, me heala, tanca lá, puxa o agro? E ela fez todo um estudo acadêmico sobre isso. E eu lembro disso até hoje. Pode falar até mais sobre isso. Porque você começa pequeno e aí você vê se tem a necessidade de formalizar ou não aquilo. Tem coisas que é melhor não ser formal. Tem coisas que é melhor não ser mesmo. Essa questão da formalidade, difícil. Eu te interrompi? Difícil. Vou tentar casar com o que o Sakuda falou sobre horizontalidade, né? É louco. A gente assiste a TV Senado, TV Câmara, né? E fala tudo cartas marcadas. Eles estão aqui só encenando, né? Nada está sendo decidido ali, é só teatrinho. Felizmente, no nosso mundo dos jogos, as coisas são bem menores, né? Se tem teatrinho, né? Ele é muito, muito menos sofisticado. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que às vezes você acha que uma associação, uma escola, né, o corpo docente da sua faculdade são tão fechados em rituais e hierarquia e tal, que você não será ouvido. Eu percebi, frequentando alguns eventos, inclusive, sei lá, assembleia universitária, reunião de professores, enquanto aluno e enquanto professor, né, que há uma importância muito grande em estar lá, apenas estar lá. Você é aquele um aluno que foi lá ouvir o que os professores iam discutir, tá certo? Você não é amigo dos professores, você não é afiliado, você não é ninguém. A partir daquele momento, você é o cara que estava lá. Eles vão olhar para você diferente, vão fazer perguntas para você, tá certo? E acho que isso acontece num monte de lugares. Então, associação. Para que formalizar uma associação? Bom, a gente tem vários interesses, né, de poder representar uma comunidade mista, né, uma comunidade múltipla que existe em São Paulo, né? Eu já tentei apresentar essa questão, né?
E aí alguém pensa assim, então só associado pode falar, só quem paga anuidade pode falar. Não. Então, o cara foi lá e começou a dar palpite. A gente já tá ouvindo, né? A gente já é influenciada, não tem muito jeito, né? Felizmente, simplesmente estar lá quebra esse tipo de rotina social. Quer dizer, eu estou forçando um pouco essa importância do ir encontrar as pessoas, que é o que acaba fazendo diferença mesmo. Agora, como forma de organização, é tentar pensar mesmo jeitos diferentes de relacionar saberes diferentes. Então, a ludologia como uma matéria nova, vai ser careta igual às outras? De preferência não. Como que a gente vai fazer? Vamos organizar diferente, vamos chamar um pessoal diferente, vamos chamar o cara do brinquedo para ver o que a gente está falando sobre jogo, para ver o que o cara do brinquedo percebe, se a gente consegue falar com a sociedade, né? Vocês fazem, quem faz jogo faz um trabalho para a sociedade toda, né? Então é só falar com seus iguais. Só de um ponto de vista cínico de marketing já é errado, né? Já é um erro. E Fê, acho que, na verdade, Nós as temos que perguntas... fechar. Isso. Não, a gente tem uma pergunta só que eu vou colocar aqui. E aí também já vou pedir para os palestrantes falarem uma coisa para a gente encerrar. Aqui está perguntando quais são os eventos brasileiros acessíveis ao público geral que podem ser canalizadores de networking. Eu vou pedir para vocês três falarem quais são os eventos. E também vou pedir se vocês tiverem dicas para melhorar o networking do pessoal. Então... Eventos. Quando eu era diretor da GDA, eu sempre tinha um slide dedicado a quais os eventos que você tem que tomar cuidado. Eu acho que, assim, vai muito de você fazer uma pesquisa no Google mesmo, porque se você coloca lá, você vai descobrir que existe o Big, SB Games, os eventos da FAEL, os regionais. Por exemplo, aqui se você é de São Paulo, tem o Spin, que acontece todo mês. Se você é de Minas Gerais, existem os encontros de Minas Gerais. Então, também dá uma pesquisada quanto a isso, você consegue descobrir. Acho que tem um calendário, né? Tem um calendário, não lembro quem é que estava alimentando o calendário, mas Indústria de jogos, se não me engano. acho que é indústria de jogos. Procura indústria de jogos no Google, do Malegra, que lá deve ter um calendário dizendo todos os eventos que estão acontecendo ao redor do Brasil relacionados a jogos. Então lá você já consegue essa informação claramente. Dicas de networking. Eu sei que eu vou ser um pouco boca suja agora, mas eu só tenho uma grande dica. Não seja um cuzão. É a dica que eu sempre dou em qualquer lugar que eu vou, porque o nosso mercado é pequeno. Se você for uma pessoa desagradável, as portas vão se fechar para você naturalmente. Ninguém vai querer ter você perto das pessoas. Então, tente ser uma pessoa agradável, tente ser uma pessoa que as pessoas queiram estar perto. Não sei se vocês já viram um gráfico que existe de 4 tipos de profissionais. O profissional bom e agradável, o profissional bom e desagradável, o profissional ruim e desagradável, e o profissional que é o 4º tipo aí, que eu já me perdi nas coisas. E entre as divisões entre o cara ser bom profissional, mas desagradável, e ser agradável e ser ruim profissionalmente, as pessoas preferem aquelas que são agradáveis. Porque profissionalmente você consegue construir essa pessoa. Agora, como é que você mexe no caráter? Isso é muito mais difícil. Então, a primeira dica que eu dou realmente para qualquer coisa de networking é tente ser uma pessoa melhor. Tente ser um ser humano melhor. Seja lá o que isso significa para cada um. É basicamente isso. Acho que a minha dica, tenho 2 na verdade. Seja cara de pau. Seja cara de pau. Sério. O Juno não seria vencedor da Big se ele não tivesse tido a cara de pau de ir lá falar com o Marcos. Tipo, chegar e falar. Como o Sakura falou, quando você vai fazer network, você tem um objetivo. Então você sabe quem você quer procurar, às vezes. E nesse caso, você não vai chegar na pessoa, tipo, sendo assim, né? Oi. Às vezes até pode chegar, é só colocar a cara a tapa para poder fazer esse primeiro contato. A segunda dica eu já esqueci. Então. A segunda dica é que você deve anotar as dicas. É justo. Sobre a questão dos eventos,
já foi falado, né? A Rebel frequentemente publica eventos, de novo, fora da caixinha. Então, pensar, vai ter o tal do lanchinho do Playmobil. Vamos lá ver qual é que é, né? Tem muita coisa interessante acontecendo, mas é óbvio que quando você tem um evento grande assim, muito mais coisa vai acontecer. Agora, sobre a dica aí, que eu não vou repetir, eu quero lembrar um exemplo de um aluno. Eu tive esse exemplo recente, para mim foi importante ver essa mudança no garoto. Eu me identifiquei com o moleque porque ele chegava à aula, sentava no fundão, com cara de bravo, né? E não falava para ninguém bom dia, nem nada, né? Aí eu me lembrei de quando eu era adolescente, que as pessoas falavam, o Hernani é fechadão, o Hernani é revoltadinho, né? E eu era só um cara de coração puro, que queria a amizade dos outros. Então vale aquela máxima filosófica antiga, né? Às vezes a aparência, né, é mais importante do que a essência, não no sentido que você gostaria, né, mas que ela te atrapalha. Eu cheguei pro aluno e falei, o pessoal não está conseguindo trabalhar com você, você não tem grupo porque você não dá bom dia, tá certo? E ele começou a dar um bom dia tão forçado. Ele falou assim, bom dia, e não rolava. Umas 3 semanas depois, o bom dia dele já estava suave, tá certo? Se ele era falso, eu não sei, mas que ele ganhou amigos, ele ganhou, tá certo? E acho que é um pouco isso. A gente às vezes pensa, minha essência é de um cara tranquilo, estudioso, bom programador, tá certo? Os outros não estão enxergando isso. Então vai lá, se oferece para carregar uma caixa na Game Jam, tá certo? Se oferece para ir buscar pizza numa Game Jam ou no evento qualquer, né? De repente você consegue recobrar a visão de quem você é de fato, porque a aparência atrapalha. Bom, gente, só para fechar, então, queria agradecer Nayara, Marcos, Hernani, queria agradecer o painel. E aí, só para fechar, o Luiz Sacuda, que é o moderador aqui comigo. Só a última dica que eu queria dar, eu acho que assim, precisa com networking, porque a gente fala que tem que usar com moderação para também as pessoas não ficarem predadoras de networking, né? Então, você pega o contato da pessoa e você cerca ela, você vira um stalker, porque você decidiu, né? O ano passado no Big tinha uma pessoa assim, veio uma pessoa da Level Up aqui, da palestra, e o menino perseguiu ele durante o Big inteiro, porque ele decidiu que a pessoa tinha que arrumar um emprego para ele na Level Up. Né, perseguiu ele o final de semana todo, meu amigo falou, ele estava me stalkeando no Facebook, ele já... Gente, calma, né? Por isso que a gente traz essa coisa da moderação. Tá bom, gente? Muito obrigada. A próxima palestra que a gente tem é bem importante, a gente vai falar sobre relação da academia de jogos e sobre o mercado de trabalho, e a gente vai falar sobre a visão um pouco da academia e um pouco do mercado. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado a todos que acompanharam este painel, especialmente nossos convidados, o Luiz Sacuda, obrigado pela presença, a Ivelise Fortin, Nayara Brito, muito obrigado, o Marcos Gonçalves e Hernani Guimarães, obrigado. Lembrando que a programação do Big Festival 2018 continua na sequência curso de games e mercado de trabalho às 20 horas. Não esqueçam de subir a nossa hashtag Big Festival 2018. Daqui a pouquinho a gente volta.